Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 6 de fevereiro, uma bela segunda-feira depois de uma vitória contundente do Botafogo, goleada por 4-0 para cima do Boa Vista, simplesmente sensacional, né? Quando a gente encara um time fraco, o que a gente tem que fazer? Exatamente o que o Botafogo fez. Passa o carro, atropela, goleia, faz o que tem que fazer, sem deixar a menor sombra de dúvida. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse vídeo aqui, além de falar um pouquinho sobre essa questão do Botafogo nessa partida, as opções que a gente tem no nosso elenco, especialmente pensando em meio de campo, onde a gente teve boas exibições de Tietê, Gabriel Pires e Marlon Freitas, esse trio realmente mandou bem, Tietê e Gabriel Pires na frente, mas o Marlon Freitas realmente também fez um jogo interessante. Só que eu queria misturar esse assunto aqui com uma questão relacionada ao Cebolinha. A menos que você estivesse totalmente apagado, away do mundo nesse fim de semana, você sabe que surgiram essas informações de que o Botafogo estaria aí conversando com o Flamengo para poder tentar a contratação do Cebolinha, que até é bem avaliado por lá no Flamengo, mas não vem sendo utilizado e tudo mais. A gente sabe que ele não tem tido tanto espaço assim. E a gente não sabe se de fato isso vai acontecer. Mas eu queria abrir esse vídeo aqui levantando uma questão. O Botafogo já voltou ao nível de poder realmente rivalizar com o Flamengo? Para alguns torcedores rubro-negros, isso já está acontecendo. E se não está já sacramentado, em 2, 3 anos, muitos torcedores, talvez toda a torcida do Flamengo, possa encarar a situação de uma maneira diferente, vamos colocar dessa forma. E para justificar isso que eu estou dizendo, existe uma mensagem no Twitter de um torcedor rubro-negro que é contra a negociação com o Botafogo, uma possível venda do Cebolinha ao Glorioso. E vou trazer aqui a mensagem que ele escreveu por lá, também vou colocar na tela para você acompanhar. A proposta pelo Cebolinha deve ser recebida, repassada a ele e seu empresário por ética profissional e carinhosamente recusada na sequência. Respeito Textor, homem nobre e talvez até gentil demais para o ambiente futebol. Mas não se negocia jogador bom e jovem com rival direto. Perceba o tom da mensagem, rival direto. Há quantos anos a gente nem pensava em ler ou escutar um torcedor do Flamengo falando assim sobre o Botafogo, certo? E ele continua, e se você acha que o Botafogo não é nosso adversário direto, eu te dou mais uns 2, 3 anos ou até menos para repensar sua visão sobre o assunto. Dinheiro estrangeiro, gestão profissional, independente de erros e acertos. Acorda, torcedor. Tá dormindo? Isso porque tem muito torcedor do Flamengo que até vê com bons olhos a possibilidade de uma negociação, visto que o Cebolinha ainda não alcançou o nível que de repente toda a torcida do Flamengo esperou, né, ou esperava, quando ele foi contratado. É muito interessante a gente observar um torcedor do Flamengo consciente sobre o processo que o Botafogo está passando. Até porque, dentro da nossa própria torcida, tem muito torcedor ainda que não tomou a real ciência daquilo que está acontecendo. Sim, ele pontua corretamente entre erros e acertos de gestão. A gente mesmo fala aqui no canal, né? Já tivemos erros e acertos. Quando erra, a gente critica. Quando acerta, a gente elogia. Mas é interessante observar essa transformação e como a imagem do Botafogo em termos competitivos vai mudando. Há alguns anos atrás, à medida que o Flamengo se fortalecia e o Botafogo se enfraquecia, não existia a menor possibilidade de você ter um torcedor do Flamengo dizendo é o nosso rival direto. Inclusive, durante um bom período aí que o Flamengo chegou realmente no ápice ali em 2019, muitos torcedores do Flamengo falavam, ó, o Flamengo não tem mais rival no Rio de Janeiro. E a gente inclusive tinha que concordar. Porque quando você olhava os resultados de Fluminense, Vasco e Botafogo e o que o Flamengo estava realizando, alcançando, é óbvio que existia uma disparidade muito grande. Essa disparidade ainda existe, mas é bem menor hoje, sem a menor sombra de dúvida. É só você ver, por exemplo, que nos 2 confrontos do Campeonato Brasileiro, ganhamos um, eles ganharam outro. O elenco do Flamengo ainda é muito mais qualificado do que o nosso, mas em termos competitivos, hoje o Botafogo pode entrar numa partida contra o seu rival histórico e competir, e jogar para ganhar. Isso é possível. A gente tem que lembrar que em 2022, no primeiro clássico do Campeonato Carioca contra eles, foi um baile. Não tinha a menor chance de ganhar, apesar de ter tido aquele pênalti que não foi marcado para o Botafogo, mas a gente perdeu e perdeu merecidamente, sejamos realistas.
Quando a gente pega essa partida contra o Boa Vista, que claro, não vai ser usada como parâmetro para poder estabelecer essa rivalidade, esse retorno da rivalidade com o Flamengo, mas quando a gente pega esse jogo contra o Boa Vista e vê que o Botafogo, diante desse cenário, contra um time fraco, pequeno do Rio de Janeiro, atropelou, conforme a gente espera que aconteça, e que em anos anteriores, essa partida contra esse fraco Boa Vista poderia ter nos dado muita dor de cabeça, certamente a gente começa a perceber que as coisas estão evoluindo. Ah, Vitor, mas e contra o Nova Iguaçu? Tu não vai comentar? Sim, contra o Nova Iguaçu a gente entrou com o time reserva, misto, depois no meio da partida entraram ali titulares e a gente fez um mau jogo, é verdade. Nem toda partida a gente vai jogar como a gente jogou contra o Boa Vista. Isso vai acontecer, é do futebol, e isso vale para todas as equipes. O Manchester City do Guardiola, por exemplo, tá oscilando no campeonato inglês. Acontece, né? E olha o nível dos jogadores do Manchester City. E olha o técnico do Manchester City. Top 3 do futebol mundial. Para muitos, inclusive, o melhor do planeta. Na minha opinião, é o melhor do mundo, Guardiola. Para outros não, mas beleza. É uma discussão que vale, inclusive, é um debate interessante. Mas até os melhores times, com o melhor treinador, vai oscilar. E é lógico que o Botafogo também vai passar por isso. Nós não temos o melhor elenco do futebol brasileiro, mas a transformação que vai acontecendo no Botafogo é muito interessante. Há quanto tempo a gente não viu o meio de campo do Botafogo com tantas alternativas? Patrick de Paula voltando a jogar um bom futebol. Muito interessante, inclusive, ver o Patrick de Paula em campo sorridente, feliz, alegre, querendo. Esse é o Patrick que a gente queria desde o começo. E ainda tem muita margem para evoluir. O Tietê, que se reencontrou no Botafogo. Quando o Tietê foi contratado, muitos torcedores, inclusive, torceram o nariz. Pô, o Tietê não joga bola há muito tempo, hein? Mas no Botafogo ele se reencontrou e se reinventou. O Marlon Freitas, que vem de boas temporadas no Atlético Goianiense, que ainda vai evoluir com a nossa camisa. O Gabriel Pires, que começa a mostrar o seu futebol, recuperando bola pra caramba, participando das ações ofensivas, quase fez um golaço contra o Boa Vista, merecia inclusive, né? Infelizmente não aconteceu. A gente também tem o Eduardo, que tá machucado, uma lesão que foi grave, infelizmente, mas que certamente vai voltar para nos ajudar. O Kaique, que quando se machucou tava jogando muita bola com a nossa camisa, tendo uma grande chance, uma boa sequência ali, mas infelizmente acabou se machucando, né? Infelizmente mesmo. Todos nós ficamos muito tristes por isso, logicamente. A gente vai vendo as alternativas, o Lucas Fernandes, o Danilo Barbosa, que nessa temporada, nas oportunidades que teve, mostrou um bom nível. A gente vai vendo que o Botafogo tem alternativas. O setor de meio de campo do Botafogo está muito bem servido, por mais que a gente não tenha o tal camisa 10. Seria maravilhoso, lógico, mas nós estamos muito bem servidos nesse meio de campo. Isso é inegável. Não dá pra gente chegar e falar que o Botafogo não tem boas opções nesse setor do time. Temos. E outros setores também vão evoluir. Será que a gente vai conseguir negociar com o Cebolinha? Não sei, sinceramente não sei. Não sei se o jogador vai querer trocar o Flamengo pelo Botafogo. A torcida do Botafogo, em sua imensa maioria, certamente receberia o Cebolinha de braços abertos, entendendo o potencial e a capacidade técnica que ele tem, porque uma coisa a gente tem que considerar. Por mais que ele não tenha mostrado futebol no rival, obviamente ele não teve sequência, realmente ganhando aquela constância para poder ganhar ritmo, para poder apresentar o seu melhor futebol. E a gente sabe que para alguns jogadores isso é muito verdade. Quando você joga aqui e ali, de repente você não consegue mostrar tudo que você é capaz. Mas quando você ganha número de jogos, acúmulo de minutos, aí o seu futebol pode aparecer. Para a carreira do Cebolinha, eu entendo que a vinda para o Botafogo seria muito interessante. É um negócio caro? Sim, mas o custo-benefício, contudo, vai depender, claro, daquilo que ele apresentar. Se o John Textor estiver disposto a colocar uma grana pesada para contratar o Cebolinha, para trazer esse reforço para o Botafogo, a gente só vai poder dizer foi maravilhoso ou não se o Cebolinha começar a jogar ou bem ou mal. Se ele começar a arrebentar, custo-benefício maravilhoso, a torcida vai esquecer o tanto que foi pago pelo jogador. Se ele não conseguir jogar aquilo que a gente sabe que ele tem capacidade para jogar, aí é uma outra história. Mas nessa história de Botafogo e Flamengo, é muito legal ver que tem torcedor adversário já olhando para o Botafogo de uma maneira diferente. Isso prova, meus amigos, além da gente já saber disso, claro, mas isso prova que o Botafogo está caminhando numa direção muito diferente do que vinha caminhando. Nós estamos nos reestruturando. Isso é uma realidade e isso não vai mudar. Por mais que nem sempre a gente concorde, logicamente,
com a visão do John Textor. De repente ele vai tomar algumas decisões que a gente vai discordar. Faz parte do jogo. Não estamos aqui como torcedores para dizer amém para tudo, nem para cornetar tudo, mas sim para elogiar quando merecido, criticar e cobrar sempre que necessário, certo? Então é assim que faz parte do futebol e isso logicamente não vai ser diferente em relação ao Botafogo. Ótima partida contra o Boa Vista, rival preocupado com essa negociação do Cebolinha, e isso vai acontecer cada vez mais. Rivais preocupados com a competitividade do Botafogo. Pode ter certeza que é um caminho sem volta. Quero saber sua opinião, Fogão, então deixa seu comentário aqui embaixo, participe, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações e na hora do almoço esteja aqui por volta de 1h05 para a gente poder resenhar e conversar mais sobre isso e outras questões do nosso Botafogo. Fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.